Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui para a 20ª carta do Osho Zen Tarô, o nosso oráculo predileto dos oráculos de ultimamente. A carta número 20 é Beyond Illusion. O que aconteceu? Durante a semana eu coloquei fiz um pequeno post dizendo, além da ilusão. Mas que ilusão? Que ilusão é essa? Se você se faz essa pergunta, que ilusão, além de ilusão, mas que ilusão, pausa o vídeo e respira um pouco. Tenta entender e ouvir tudo que eu já falei nas 20 cartas anteriores, ou 19, sobre a transitoriedade dos elementos, dos fatos, das sensações. Veja bem, essas duas cartas aqui são importantíssimas. Beyond Illusion, ou Além da Ilusão, e a Silence é o pilar estrutural de todo esse trabalho, do trabalho do Osho, e que eu trago aqui na forma de pequenas cartas que, no fundo, além de oráculos, elas funcionam como um elemento arquetípico, algo do tipo, essa cartinha aqui, ela funciona como uma meditação, como uma reflexão, como um autoquestionamento e um autoestudo, ok? Então, além da ilusão. E aí eu vou fazer uma pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e trago isso. Quem já viu, já viu. Quem não viu, tem que assistir. Tá? Esse livro é um livro que faz algumas reflexões sobre o filme Matrix, e o filme Matrix é interessantíssimo, e tem uma relação muito grande com essa questão da realidade simulada, que realidade nós vivemos. Tem umas conexões com o Vedanta, tem conexões com várias coisas. Eu vou tirar a cartinha aqui, com licença. Tem conexões com várias coisas. Não precisa comprar o livro, mas é interessante assistir o filme. E eu acho que estão preparando a 4ª temporada, tem 1, 2 e 3. Muito bem, que ilusão é essa? E aí a gente cai num tema, num conceito específico, que eu já falei aqui e vou falar de novo, e a gente vai aprofundando cada vez mais, de Maya. Maya traduzido, simploriamente, como ilusão, mas não é bem assim, não é? Porque existe uma aula, e aulas inteiras, e textos inteiros discutindo sobre a questão de Maya. Em 15, 20 minutos eu não consigo discorrer tudo que eu aprendi, mesmo porque muitas coisas eu esqueci, que eram intensas, eu anotei num caderninho, mas o que eu retive foi interessante. O problema não é Maya como ilusão. O problema é como a gente opera nesses domínios de Maya como ilusão. Mas espera aí, Murbaqui, não estou entendendo que ilusão é essa que você está falando. A ilusão é o seguinte, a gente tem nessa dimensão que a gente opera, espaço, tempo, tridimensional. Quando eu falo tridimensional, não é viagem. Eixo X, Y, Z, espacial e temporal. Tempo no meu relógio, o tempo dos meses, é o tempo mecânico criado pelo homem, mas também o tempo da natureza, que é diferente um pouco do tempo mecânico criado pelo homem. E o espaço é esse espaço, a dimensão corporal que a gente tem. O que acontece é que todos os fenômenos que aqui ocorrem são transitórios. O que é real está por detrás desses fenômenos. Ele não é transitório. Bom, mas e aí? Maya cria esse mundo. Maya não é certo, não é errado, não é bom nem mal. Mas é graças a Maya que esse mundo se manifesta. É graças a Maya que eu interajo nesse mundo, nas maravilhas que tem, nas plantas, os bichos, tudo. Tudo é fruto de Maya. Maya não é uma entidade autônoma, ela é uma manifestação do Supremo, do Divino, de Deus, de Brahma, Bhagavan, seja lá quem for, Logos, ok? Padrão ordenador. Então, através de Maya, todo esse universo perceptível nosso se manifesta, e outros não. E nós, enquanto serzinhos constituídos de elementos perceptivos, olhos, boca, nariz, tato, a gente experiencia
essa dimensão, essa realidade de Maia. Mas por que então ela é realidade? Por que ela é irreal ou não é irreal? Porque por detrás disso existe o que é imutável, o que não muda. Ah, mas está falando que as coisas mudam? Mudam, tudo muda. E o jeito que nós nos relacionamos com essas coisas que mudam, com essa transitoriedade, é que é o grande lance. E não Maia em si, mas como a gente opera nesse mundo, com os sofrimentos, com as alegrias, com as tristezas, né? Eu tive uma aula com um professor que dizia o seguinte: o nosso sofrimento está baseado em 5 coisas. Agora vem, né? Desejos e aversões, muito quero, e muito não quero, acaba gerando isso daí, ok? Mente e corpo, esse apego ao mente e corpo, achar que, me identificar, achar que eu sou esse corpo e que isso é o que é e não tem nada por detrás disso, por exemplo, e aí você vê que a sua mente em algum momento pode se degenerar, como você já percebe que o seu corpo vai, né, 20, 30, 40, 50, vai se detonando. As suas posses, né? A pessoa que ou tem muito medo de perder grana, ou fica muito louco para ganhar a grana, ou para manter o que tem, sendo que isso também, de uma certa forma, em alguns momentos você pode ter altos e baixos na vida. A sua profissão, você se confundir, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou advogado, eu sou não sei o quê. Não, você não é isso, você é, ponto. Isto é um papel. E se você se apega a esse papel, também é complicado. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, mais polêmico, família. Como que você se relaciona com a sua família. Ah, então quer dizer que eu tenho que desapegar de tudo, inclusive da minha família? Cuidado com a palavra desapego. Você tem que ter amor pela sua família, sim. Mas você tem que entender que amor é esse e que apego é esse que você tem. Você quer ajudar um filho, um pai, uma mãe, você ajuda. Mas viver o problema deles é complicado, ok? Mesmo porque são transitórios. Hoje você tem um pai, amanhã você não tem. Hoje você tem um filho, você não tem. Ou você vê um filho crescer de um jeito e se transforma em outro. Ou você conhece seu pai, tem uma imagem dele X, daqui 10 anos você tem outra imagem. Todos esses elementos são transitórios também, ok? Além da pessoa desaparecer, a pessoa se transformar, você sofrer por problemas de familiares. Então, você pode ficar, claro, né, comovido, você pode ajudar, óbvio, mas, né? Então, esses são, assim, os 5 pontos principais que o prof falava, ensinou bastante num texto clássico que a gente estudou, que se chama Vivekachudamani, que é sobre discriminar essas coisas que eu estou falando para vocês. Porém, Osho diz o quê? Osho já é um pouco mais sintético e um pouco mais incisivo. Osho vai me falar de padres, e aí calma, gente, professores e políticos. Quando ele fala padres, vamos fazer uma ressalva aqui, né? Porque a concepção de religiões que tem uma estrutura de domínio e controle enquanto uma instituição, que ao invés de promover a libertação, promover a pessoa para um processo de autoconhecimento, promove um aprisionamento. Então, isso é uma coisa que, uma conformação de uma mente, uma configuração de uma mente, tá? Então, isso é importante hoje, né? Agora, se você tem ali o seu pastor de estimação, o seu rabino, o seu guru, o seu professor de yoga, seja lá o que for, de estimação, pratique o discernimento e veja se você está com uma postura libertária de você ou você está sendo colocado e formatado dentro de uma estrutura, ok? Professores, porque o Osho tinha uma proposta de comuna em que a educação era mais libertária, não tinha essa relação estruturada, formal, de pai, mãe, a pessoa tinha como se fosse, entre aspas, um aprender em casa, um aprender com a comunidade, aprender com todos, sem uma estrutura fixa, de um currículo padrão, Ministério da Educação e Cultura, que determina as diretrizes, leis e diretrizes, claro que tem a sua função, mas também tem a sua função de configuração e formatação, então isso também é importante. E políticos, que hoje tem uma carta específica de políticos, né? Então, político a gente dispensa comentários, porque
Quando a gente chegar na carta da política, a gente vê que pela própria carta já é uma coisa bem assim, né? Então essas são as três coisas que Osho achava que trazia um pouco de ilusão, porque você se apegava, você se engancha nessas coisas, né? Na discussão política acalorada, na discussão futebolística, na discussão religiosa. Não que se não se discute, claro que se discute tudo isso, é maravilhoso, mas o famoso pega, mas não apega. A partir do momento que você começa a ter esse apego e começa a ter um comportamento do seu político de estimação, se ele vai ser eleito ou se ele não vai ser reeleito, ou se eu vou eleger o meu ou não vou eleger, se o pastor falou isso, se ele falou aquilo, se o papa falou isso ou falou aquilo, se o meu guru fez isso ou fez aquilo. Galera, transcende. Transcende. Isso é o puro creme do apego. Isso é o puro creme do milho, ok? É o puro creme do... Porque você começa a entrar nesse jogo. Eu vejo essas estruturas como ganchinhos, né? Não, mas porque o pastor, porque o político, porque não sei o quê. Ah, ok, beleza. Ok. Mas entenda, em algum momento, que isso Entenda, mas entenda sem apego. Discuta, mas discuta sem apego. Se o seu coleguinha é de uma outra religião, se o seu coleguinha não compactua com seus ritos e credos e coisas religiosas ou políticos, discuta e tudo bem. E se o cara pirar e começar a querer te convencer, né? Não, vota no meu, vota no seu. Vai na minha igreja porque a minha é melhor que a sua. Calma aí, cara. Não é. Você já tá entrando num território do desrespeito, tá entrando num território de paixão e de meu time, né? Essa coisa do futebol representa muito bem isso. Então, isso tudo é ilusão. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é completamente ilusão do ponto de vista, veja bem, de quando você quer transcender a ilusão. Em contrapartida, nós operamos nessa dimensão. Nós operamos no mundo dos políticos que afetam a nossa vida diariamente, dos pastores e padres que afetam a nossa vida diariamente, dos professores, dos desejos e aversões. Tudo isso afeta a nossa vida visceralmente, diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. E aí é que eu falo, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com isso? Porque se você entender que por detrás disso, tudo isso é maia, tudo isso é ilusão, tudo isso em algum momento não existia, existe agora e de repente não vai existir depois. Inclusive aí a gente volta de novo para o corpo, para a memória, para a capacidade física, para os familiares, dinheiros e tudo que eu falei anteriormente, e ver que tudo isso é transitório. Mantenha esse distanciamento. E aí, o remédio, a receita para isso, a gente vê na outra carta, nas cartas anteriores, que a gente fala do silêncio. Entre o interior, esse olho da consciência, né, fechadinho, dessa figura amarela, né, e o mundo que acontece lá para fora, existe esse terceiro olho, existe essa consciência, existe como eu lido com isso tudo. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas não é impossível. E essa é a prática. Essa é a prática, ok? Então, Beyond Illusion, mais ou menos por aí, ok? Podemos ficar com essas categorias que o Osho colocou nisso daí. E quando é Beyond Illusion, é que você, às vezes, quando essa carta sai, é que você está engatilhando, enganchando em assuntos que estão te trazendo sofrimento. Você está nervoso, está irritado, você está désolé, você está muito feliz, excessivamente, efusivamente muito feliz, que não é bem feliz, é uma alegria e tal. Então, né, prestemos atenção nisso e essa época assim que a gente está vivendo, é importante sempre praticar esse discernimento, né, viveka, e tem várias possibilidades e oportunidades para a gente operar isso, né? Em todos os campos da nossa sociedade a gente é bombardeado com isso quase que diariamente. Então fiquemos com essa carta para a semana, não só para a semana, para nossas vidas. E estamos chegando ao final. Semana que vem nós vamos continuando. Foco nessa carta essa semana. Beleza? Beijo, beijo e tchau, tchau. Vou desligar. 1, 2, 3, já.